muita alegria, né, que estou aqui com vocês hoje. Uma grande responsabilidade, na verdade, mas honrosa pelo convite. Eu espero realmente que essa noite seja uma noite de aprendizado, né? Um tema que está em muita evidência e que realmente precisa chegar até a nossa igreja, né? Agradecer de antemão o convite, né, na pessoa do pastor Hamilton e da missionária Ana Paula, né, de trazer esse tema para que nós possamos estar informados sobre o que de fato é o autismo, né, e que a gente saia dos muros do preconceito e venha para a informação. A informação é a chave do conhecimento. E eu queria começar, né, me apresentando. Eu me chamo Bruna Darling, né, membro desta casa, para a honra e glória do Senhor. Antes de tudo, eu sou a serva dele, né? Eu congrego nesta casa, sou membro desde o ano de 2009. Tive a honra de participar de alguns ministérios, Ministério de Louvor, Vozes de Sião e também o Ministério de Música Infantil, né? Do qual eu tenho muita saudade. Eu ali auxiliava a Luciana de Ailton. E foi através desse ministério que eu me despertei para vir para o mundo infantil, né? Eu tenho outra formação, mas aqui nesta casa eu tive a oportunidade de começar a trabalhar com crianças, né? E aí eu sou casada com a Círio, tá ali meu esposo, né, me apoiando nesta noite. Nós somos casados há quase 3 anos e ele é a resposta da minha oração, né, que Jesus nos uniu e assim estamos, né, construindo a nossa família. Eu também sou filha de Cida, né? Mulher que lutou para fazer com que os filhos dela se tornassem pessoas dignas. E a senhora conseguiu de uma forma muito formidável, né? E na vida, né, laboral, eu sou pedagoga e neuropsicopedagoga e atuo com crianças e adolescentes que estão dentro do autismo, certo? E aí eu tive a oportunidade de conhecer o autismo através da irmã Márcia, que é a mãe do presbítero Neto e de Mateus, e ela é mãe de Moisés, que quinta-feira completou 15 anos. Então, esse foi o meu primeiro contato com o autismo, né, através da vida dessa família. E há 3 anos e meio, né, ela me indicou no local onde eu trabalho, e foi através da vida de Moisés, né? Ele faz tratamento lá onde eu trabalho. E para honra e glória também do Senhor, eu tive a oportunidade de atendê-lo nos atendimentos individualizados, né? Então, eu acho importante mencioná-los, porque há 15 anos atrás, esse autismo ele era totalmente desconhecido para mim. E Deus trouxe à luz, né? E é muito, muito honroso a gente ver a evolução. É muito honroso também a gente perceber que há uma esperança para pessoas que estão dentro do espectro, certo? Eu também tenho cursos do PEX e do POD. Eu trouxe essa informação porque esses cursos tratam sobre comunicação. E é uma das barreiras que o autista pode ter. A comunicação, ela é a chave de muita coisa. É muito difícil quando a gente não consegue comunicar. E comunicar vai além de falar. Falar é a última etapa da comunicação. Então, você pensa que tem uma pessoa que está sentindo algo e não consegue comunicar o que está sentindo. Então, isso traz aflição para quem sente e aflição também para quem está ali cuidando dessa pessoa, né? E a gente precisa trazer modos, né, e maneiras alternativos para que a gente consiga compreender esse indivíduo, certo? Também sou pós-graduanda na ciência ABA, né, que é uma das ciências que norteiam realmente, né, o comportamento, é a análise do comportamento aplicada, né? E ela dá base para que a gente consiga traçar métodos, meios e trazer dados científicos e que a gente pode mensurar de uma forma palpável a evolução, as habilidades que esse indivíduo possui e também as que precisam ser trabalhadas, certo? E lá no meu trabalho eu faço parte do setor de adaptação. Então, todas as pessoas, sejam elas crianças e adolescentes, né, eu sou responsável por essa recepção
né, de adaptar ele à estrutura do nosso instituto, né, para que eles conheçam de fato como é a nossa terapia, que funciona em turnos, né? Então, é o turno da manhã e o turno da tarde, e esses meninos passam lá esse tempo conosco em terapia, certo? E seguido a isso, nós fazemos a avaliação deles, certo? Vamos lá. Esse mês tem sido muito falado a respeito do autismo, né? Então, a gente tem um mês que dá visibilidade para o transtorno do espectro autista. Então, esse mês foi escolhido pela ONU, né, no ano de 2007, para trazer à sociedade a visibilidade sobre o que é esse transtorno. E aí, ele vem com o objetivo, né, de acolher as famílias e explicar para a sociedade, agora a gente tem um transtorno e ele se comporta dessa forma, ele tem tais e tais características, este é o tratamento, né? Estas são as ciências que são capazes de dar conta, né, desses indivíduos. Então, ela também vem com uma ideia de que a gente precisa trazer essas informações para a nossa sociedade e dizer que esses indivíduos eles precisam ser vistos e que eles precisam ocupar na sociedade os seus papéis sociais. Todos nós temos papéis sociais. Somos filhas, mulheres, esposas. Então, esses indivíduos, a gente precisa colocá-los também ativamente na nossa sociedade. Então, eles têm papel, sim, fundamentais e têm direitos também. Certo? Então, eu queria trazer para vocês, para a gente começar a pensar, um texto super rápido, que ele se chama Bem-vindo à Holanda. Ele foi escrito por uma mãe que teve o diagnóstico de síndrome de Down. E eu queria que vocês refletissem não apenas esse texto, no texto pensando no autismo, mas pensando também nas dificuldades da nossa vida. Às vezes a gente traça caminhos e esses caminhos não são alcançados por nós. E certamente Deus tem algum propósito nesse desviar do nosso caminho, de não atender aquilo que a gente sonhou e esperou. O texto diz: quando você vai ter um bebê, é como planejar uma fabulosa viagem de férias para a Itália. Você compra uma penca de guias de viagem e faz planos maravilhosos. O Coliseu, o Davi de Michelangelo, as gôndolas de Veneza. Você pode até aprender algumas frases em italiano. E isso tudo é muito empolgante. Após meses ansiosos pela expectativa da sua viagem, finalmente chega o dia. Você arruma suas malas e parte. Várias horas depois, o avião aterriza. A comissária de bordo diz: bem-vindos à Holanda. E você diz: Holanda? Como assim Holanda? Eu escolhi a Itália. Eu deveria estar na Itália. Toda a minha vida eu sonhei ir para a Itália. Mas houve uma mudança no plano de voo. Eles aterrissaram na Holanda e é lá que você deve ficar. O mais importante é que não levaram você para um lugar horrível, ou repulsivo, imundo, cheio de pestilência. Não. Lá é apenas um lugar diferente. Então, você precisa sair para comprar roupas novas, novos guias de viagem e deve também aprender um novo idioma. E vai conhecer todo um novo grupo de pessoas que você nunca tinha pensado em conhecer antes. Tem um ritmo lento do que a Itália, é menos vistoso também. Mas depois de estar lá por algum tempo e respirar fundo e olhar ao redor, você começa a perceber as belezas que existem na Holanda. Sim, na Holanda tem moinhos de vento e também tem tulipas. E todo mundo que você conhece está lá, ocupado, indo e voltando da Itália, aquele lugar que você queria estar, mas não está. E talvez isso te cause dor. E essa sua perda do sonho é uma perda que pode ser extremamente significativa. Porém, se você passar a vida inteira lamentando pelo fato de não ter chegado à Itália, você nunca estará livre para aproveitar as coisas especiais e adoráveis que existem na Holanda. Esse texto é um clássico para entendermos que nós não estamos no comando de absolutamente nada da nossa vida.
mas nós podemos aproveitar a viagem. Então, esse texto é escrito exatamente por uma mãe que fez os seus planos. E você que está aqui, que é mãe, você fez esse plano um dia. Geralmente, quando tem essa ideia de que vai ter um bebê, começam os planos. Se vai ser menino ou menina, como vai se chamar, que palavras essa criança vai estar falando, 1 ano de idade, se vai falar primeiro papai ou mamãe. E aos 5 anos ele está lá na escola, aos 10, quantos amigos ele tem? Os 15, aos 18, primeiro namorado, namorada. É isso que a gente começa a pensar. Pensar em qual curso que ele ou ela vai escolher, quantos anos vai casar, quantos filhos vão ter. E pensar que talvez essas coisas possam não acontecer como a gente planejou, pode nos tirar de órbita. E é isso que as mães atípicas sentem quando recebem um diagnóstico. Ninguém está preparado para receber nenhum tipo de diagnóstico, porque aquilo desanda, nos desprepara, porque a gente tem medo do que é novo, do que é desconhecido. E o mundo do autismo é isso, desconhecido para muitos. E só vai saber quem está passando. E aí, todo mundo, quando chega lá na clínica, fala: eu ainda estou vivendo a fase do luto. Porque aquele filho perfeito que eu planejei, todos aqueles planos, podem não acontecer. E aí a gente tem que começar a pensar quais são os novos caminhos que a gente vai tomar. E talvez a gente não saiba nem por onde começar. Então, que vocês possam refletir que, independente de qualquer coisa, Deus planejou todas as coisas, desde a nossa formação. Antes da gente pensar em existir, Ele já sabia todas as coisas. Ele sabia que nós estaríamos hoje falando sobre isso. E é magnífico pensar também que é bom que a nossa vida está na mão do Criador. Então, depois dessa reflexão, vamos pensar o que de fato é o autismo. Então, ele diz que o autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, né, caracterizado por um desenvolvimento atípico. Um desenvolvimento que é diferente daquilo do que é esperado. O que antigamente nós chamamos, né, dos ditos normais. E aí ele apresenta manifestações comportamentais, déficits na comunicação e na interação social e também pode ter comportamentos restritivos e estereotipados. Então, esse transtorno, basicamente, ele atinge 3 áreas fundamentais no desenvolvimento do indivíduo, certo? Problemas na comunicação, na interação social e também no comportamento, certo? Além disso, o autismo ele pode trazer, e não é regra, junto consigo algumas comorbidades. Então, também não é incomum que o indivíduo com autismo ele também possa ter deficiência intelectual, TDAH, TOD ou outras coisas associadas, certo? Nem todo mundo que tem autismo necessariamente tem outra comorbidade associada, certo? E também a epilepsia, eu acho que é importante mencionar, certo? Então, todo mundo fala, e agora tudo é sobre autismo, 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 e parece que virou moda. E não é bem assim. É até desrespeitoso a gente pensar dessa forma, né? Talvez muitos de vocês não conheçam de perto alguém que tem autismo, mas não é algo muito fácil, certo? Mas aí a gente tem que ver que isso não é um assunto propriamente novo, certo? Então, a palavra, né, autismo, ela vem do grego, e aí ela tem um significado de próprio. Então, muita gente fala, o autista vive no seu mundo. É uma forma própria dele se ver, né? A gente ouve muito isso. E aí a gente tem 2 autores muito importantes, né, que se chamam Leo Kanner e Asperger. Antigamente a gente até falava sobre síndrome ou transtorno de Asperger devido a esse autor, certo? E ambos publicaram um trabalho falando sobre autismo no ano de 1911. Então, não é algo novo.
claro e óbvio, né, que eles não pensaram o autismo da forma como nós vemos hoje, mas já era um indício de que havia algo diferente que chamou a atenção e que precisava ser estudado, certo? E aí, a teoria mais assertiva, né, foi de Kanner, porque depois disso ele começou a pensar, exatamente não é bem o que eu consegui observar aqui no início, né? Eles começaram a observar pessoas com traços de esquizofrenia. E aí eles começaram a ver que essas pessoas, elas tinham um comportamento que era afastado da sociedade, né? Então, era como se eles vivessem num mundo realmente para si, a predominância do mundo interior, certo? Mas aí ele começa a ver que não é exatamente assim, que não são todos que emitem esse comportamento e que a gente não poderia fechar isso, né, de uma forma tão preconceituosa, né? Então, esse indivíduo, ele, propriamente dito, ele não fechava a sua visão para o mundo, certo? Então, autismo não é algo novo. E aí, com o passar do tempo, né, a gente obteve várias informações a respeito e a gente começa a perceber que esses indivíduos, eles possuem algumas características, e características bem diversas, né? Um autista nunca vai ser igual ao outro. Então, vão se manifestar de formas diferentes, certo? As mais básicas. Pouco ou nenhum contato visual, né? A gente começa a perceber isso lá quando o bebê nasce, né? Que tem ali aquele contato na hora da amamentação e há uma falha nesse contato. Não existe uma troca, é um olhar mais perdido e a gente percebe que esse pode ser um dos indícios. Todo mundo que tem o pouco ou nenhum contato visual é autista de forma alguma. Nada do que eu falar para vocês aqui hoje, por uma característica, a gente vai colocar essa pessoa dentro do espectro, certo? Também não atende quando chamado pelo nome, né? Então, a gente tem fulano, fulano, e você precisa ficar no campo de visão dessa pessoa para que ela consiga perceber que você está chamando. Então, a gente também precisa descartar questões auditivas, por exemplo, certo? Outra característica é não imita movimentos ou expressões faciais. É uma criança que ela fica apática, né? Você manda beijo, faz toda aquela careta e a criança, ela não consegue nem demonstrar nenhum tipo, né, de sentimento quando você emite isso e ela também não consegue reproduzir. Não fala ou balbucia. E aí é a grande questão, né? As pessoas acham que porque uma criança não fala, ela já está dentro do espectro, e não é assim. Falar é uma característica muito diversificada do ser humano. A gente precisa toda de uma articulação motora para conseguir fazer esses movimentos, certo? E aí a gente precisa ver, é falta de estimulação? Esse indivíduo, ele tem o que nós chamamos de apraxia, ele consegue formular a frase ou palavra na cabeça, mas a articulação dele não consegue fazer com que ele emita o som, certo? E aí a gente fala sobre os marcos do desenvolvimento, né? E aí a gente precisa ver por que essa criança não fala, com quanto tempo essa criança está. E aí a gente vai começando, né, as estimulações para que a gente consiga, de fato, perceber se essa ausência da fala está relacionada ou não ao autismo. Faz movimentos repetitivos com objetos ou com o próprio corpo, né? Então, a gente consegue visualizar alguns indivíduos que eles fazem movimentos, por exemplo, assim, que a gente chama flap de mão, alguns movimentos, né? Ou fazer movimentos de pêndulo com o corpo e algumas outras também, né? Cada um tem a sua forma. Ou ele pega um objeto e todo objeto, ele, antes de visualizar, ele faz
algum tipo de movimento. Ou, por exemplo, ele pega um carrinho e, ao invés de ele brincar com o carrinho, ele vira o carrinho e só gira a roda, né? Ele tem um movimento próprio. Aquele movimento, ele não brinca, por exemplo, de uma forma funcional. E ele sempre que pega os objetos, por exemplo, ele coloca para rodar. O objeto não tem essa função, mas ele faz com que esse objeto ganhe essa função, certo? Não brinca com outras pessoas ou crianças. Então, a gente tem o grupo que prefere brincar só com adulto. A gente tem o grupo que não brinca com criança, que não sabe interagir, não sabe como chegar até essa criança. Ele prefere brincar sozinho. Então, a gente precisa observar. A criança é para brincar com criança, né, e interagir. A gente pode dar um auxílio para que ele chegue até outra criança, né? Mas faz parte destes pequenos interagir com o outro, certo? Seletividade alimentar também é algo que a gente tem que ligar o nosso nível de alerta, certo? E seletividade significa que ele tem um jeito próprio de comer algumas coisas. Tem crianças que só gostam de coisas pastosas, que só gostam de coisas crocantes, que só gostam de coisas de uma cor só. Então, ele tem um padrão para poder fazer a ingestão desses alimentos, certo? Adesão exagerada a rotinas, né? É uma criança que, se você vem, se todo dia ele vai para a escola, quando sai da escola, ele vai na casa da avó. E aí, por algum motivo, você não conseguiu fazer esse roteiro, essa criança se desorganiza de uma forma, né, que a gente não consegue imaginar. Por quê? Porque estava previsto na cabeça dele que ele ia fazer essa mesma coisa. Então, a rotina para o autista, ela serve para que deixe ele seguro. Então, é preciso que a gente comunique para eles o que é que vai acontecer. É muito injusto também, seja com atípicos ou não, a gente pegar uma criança e levá-la para qualquer lugar. A gente precisa comunicar o que é que a gente vai fazer, certo? Então, o que é que causa o autismo, né? As pessoas, elas ficam perguntando por quê, não é verdade? E aí, existem duas coisas que a gente pode pensar a respeito do autismo, e a primeira delas, e a mais aceita hoje, são os relacionados a fatores genéticos, certo? Então, a questão genética é predominante nesse aspecto, uma vez que as pesquisas já identificaram mais de 1.000 genes correlacionados ao surgimento do transtorno, certo? Ele é genético, porém não é hereditário. E aí a gente pensa que, às vezes, quando a gente recebe o diagnóstico de alguém, os pais começam a se identificar com seus filhos, né? De perceber que alguns comportamentos ali também estão presentes nos seus pais. E aí, quando eles começam a investigar, começam a pensar, sim, faz sentido que isso seja um fator genético, certo? E fatores ambientais também, né? Já existem estudos que correlacionam esses fatores, e daí a prematuridade foi mencionada e observada, que alguns indivíduos que nasceram muito prematuros, não todos, né? Mas alguns indivíduos que nasceram muito prematuros podem sim ter autismo. A idade paterna e materna, e aí tem toda uma questão, né, de qualidade de óvulos e espermatozoides. E sofrimento fetal também. Acontece alguma coisa ali no momento, né, do parto, por exemplo, e aí nós podemos sim ter o TEA desenvolvido nesse indivíduo. Autismo é doença, tem cura, né? A gente sempre pensa que as pessoas dizem, ele vai ficar bom, né? Mas aí a gente já descarta, porque o autismo ele não tem nada a ver com a saúde física, propriamente dita, né? Doença é algo que afeta o nosso físico. E o autismo ele não afeta
exatamente o nosso físico, né? Então, não existe cura para algo que não é uma doença, certo? E aí eu coloco, né, que ele não é doença, portanto, ele não tem cura, mas tem tratamento. E o tratamento é a chave do desenvolvimento da pessoa com autismo. O tratamento, ele visa promover a autonomia dessa pessoa, né, e permitir que ela seja independente. Você já imaginou uma pessoa com 10 anos de idade que não sabe escovar os seus próprios dentes, sempre precisando de auxílio, seja com ajuda física, que é você chegar lá e ajudá-lo a fazer, ou dicas verbais, porque se você não estiver presente, ele não consegue executar todas as etapas, né? Ele sempre vai estar precisando de um auxílio. Então, o tratamento, né, que são as terapias, elas são fundamentais para que a gente desenvolva essas capacidades, as habilidades desses indivíduos, certo? E aí, seguido a isso, percebemos que houve ali um pouso no lugar diferente, que são as neurodivergências, né? Ali há uma hipótese de um suposto diagnóstico. A pessoa que vai poder fazer essas identificações são os médicos, né? Psiquiatras e neuropediatras. Nós, psicopedagogos, neuropsicopedagogos, psicólogos, nós podemos fazer observações, né? Perceber, fazer algum relato mostrando que ali aquele indivíduo apresentou tais e tais características. Mas quem dá o laudo, quem coloca sob investigação e que fecha esse laudo, são esses profissionais, certo? E o laudo, ele é a porta de entrada para que a gente consiga ter acesso às terapias e que a gente consiga também ter acesso aos direitos. O direito do autista ele tem que ser preservado, né? Então, se tem direito, a gente vai lá e o laudo nos fornece essa possibilidade. Esse diagnóstico, ele é feito exatamente sob observações. Então, nós levamos a criança ao consultório médico e o médico vai avaliar, né, por observações, os comportamentos que essas crianças emitem. E, a partir disso, né, trazer também, ouvir relatos de pais, cuidadores, avós, né, de todas as pessoas que fazem parte da vida desta criança, para que a gente possa ter dados e traçar um caminho, certo? E aí o médico, ele, quando faz o laudo, ele coloca lá, fulano de tal, sob investigação de TEA, coloca lá o CID e informa lá qual é o tratamento que deve ser seguido. Por exemplo, 4 vezes por semana, sessão de fono, consciência aba, com Bobat, curso POD, e aí ele coloca 50 minutos de terapia. Coloca também psicopedagoga, tantas sessões por semana, para que fique uma coisa muito bem fechada sobre a qualidade do tratamento que a gente vai fornecer para essa pessoa, certo? Então, esse tratamento também ele é de cunho científico. Então, não é qualquer pessoa que tem, né, a capacidade para trabalhar com a criança autista. São anos de estudo, né, e atualizações, porque vem se modificando de uma forma muito rápida. Então, a gente aprende uma coisa hoje e amanhã já pode tá, né, mais palpável, mais diferente daquilo que a gente já tinha visto em outro momento, né? E quando a gente trabalha com profissionais que estão alicerçados na ciência, a gente consegue ver os resultados. Então, a gente precisa fazer registros, né? A gente precisa mostrar resultados e mensurar exatamente o que é que essa criança sabe, o que ela tem de déficit e como vamos trabalhar. A ideia é essa, certo? E aí os profissionais, eles vão fazer também, né, depois que a criança chega para o tratamento, cada profissional vai fazer uma avaliação.
Fono faz uma avaliação, psicopedagoga faz outra. O pessoal que trabalha, né, da educação física, que são os psicomotricistas, também fazem outro tipo de avaliação. E cada área consegue mensurar o que vai ser trabalhado com essa criança. E aí existe vários protocolos, né? A gente precisa respeitar, por exemplo, a idade da criança. Então, existem protocolos para crianças até 5 anos de idade, existem protocolos para quem é adolescente, e todos têm, né, a sua temática, o seu objetivo. Então, a gente tem um protocolo chamado Denver, a gente tem o protocolo chamado VibMap, AFOS, todos eles com os seus objetivos, certo? E aí, seguido a isso, os profissionais vão fazer o plano terapêutico dessa criança e colocar lá o que é que vai ser trabalhado, por quanto tempo e qual é o método que você vai utilizar para trabalhar essas habilidades. E, posteriormente, a gente faz um relatório e apresenta aos pais. E aí os pais vão e levam novamente para o neuro para que ele consiga observar os níveis de evolução desse paciente, certo? E essa é a equipe terapêutica que acompanha na terapia, certo? Cada um com seu papel muito bem demarcado. Um dos principais se chama o analista do comportamento. É essa pessoa, né, que é um psicólogo, que vai observar todo o comportamento da criança e traçar estratégias e repassar para a equipe terapêutica quais são as habilidades que essa criança tem, certo? Então, nós trabalhamos com o psicopedagogo, o psicólogo, o terapeuta ocupacional, que é o profissional que está ali muito requisitado para auxiliar nas atividades de vida diária, né? Então, ele está ali para orientar sobre questões alimentares, sobre questão de independência, como banho, escovação de dentes, alimentação e tudo mais. O fonoaudiólogo, o profissional de educação física e o assistente terapêutico, né? Nas escolas estaduais e municipais, a gente chama de cuidador. A diferença do cuidador para o assistente terapêutico é que esse assistente terapêutico ele tem que ser acompanhado por uma equipe. E aí o analista, ele tem que ter uma supervisão, por exemplo, com um analista ou alguém que consiga dar esse suporte. A diferença é essa, certo? E aí, um adendo, né, sobre essa informação de que a gente não pode pegar tudo e colocar na caixa do autismo, né? E a falta de informação é que faz a gente pensar que tudo é o autismo, certo? E aí se falam na grandiosidade de diagnósticos que têm aparecido, né? Aí falam que todo mundo agora é autista. E por que isso acontece exatamente? Porque hoje a informação para nós está mais acessível. Então, a informação faz com que a gente fique atento de que a gente pode estar dentro ou conhecer alguém. A gente começa a ver informações e se interar sobre elas, né? Tanto é que muitas pessoas, elas convivem com o TEA e não sabem. E é muito importante, né, a gente saber que a gente tem um documento, né, que é chamado DSM-5, que é um manual de diagnósticos. Ele é fundamental para conseguir visualizar o transtorno, certo? Então, ele se chama Manual de Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais. E ele teve a sua última atualização em 2022. De tempos em tempos, há essa atualização. E aí, o que foi que aconteceu? Né? Ele conseguiu padronizar de uma forma mais homogênea os diagnósticos, certo? E aí, ele vinha dessa forma, né? A gente tinha o DSM-4 e o CID-10. E aí ele trazia de uma forma muito separada, né, cada um dos transtornos. Então, o DSM-5 ele fala sobre o transtorno autista, transtorno de Rett,
transtorno desintegrativo da infância e o transtorno de Asperger. E o CID-10 menciona o F84, que é o autismo infantil, o autismo atípico, a síndrome de Rett e outro transtorno desintegrativo da infância. Quando veio a atualização, ele mudou, né? Ele fez um compilado desses outros que estavam mencionados no DSM-4 e colocou da seguinte forma. Agora a gente chama nível 1, que é o que chamamos de grau leve, nível 2, grau moderado e o grau severo. Essa nomenclatura também já mudou, certo? Nós agora chamamos de níveis de suporte e não mais por graus. E aí, o que acontece no CID-11, quando ele coloca, ele junta, né, agora para o transtorno do espectro do autismo, e aí ele vai subdividir. Por exemplo, no SA02, ele fala que é o TEA sem transtorno no desenvolvimento intelectual e com comprometimento leve ou ausente da fala. Então, ele fala, o indivíduo está ali com o TEA, dentro do TEA, mas ele está com a fala preservada, né? E o outro, ele fala transtorno do desenvolvimento intelectual com comprometimento leve ou ausente da linguagem funcional. Então, ele faz essa diferenciação. Você está dentro do espectro e aí a fala está ou não comprometida, certo? E aí nós falamos sobre níveis de suporte, que é o que eu mencionei para vocês, que antes a gente chamava de grau, certo? Essa nomenclatura nós não usamos mais. E aí são 3 níveis de suporte que temos. Eu já quero deixar uma informação sobre o nível 1 de suporte, que esse nível talvez ele seja o mais difícil de ser identificado, e também o mais negligenciado, porque ele pode ser um pouco imperceptível, mas quando a gente convive realmente com a criança, a gente consegue perceber que existe, sim, ali algum suporte que essa criança precisa receber, certo? Então, ele diz que são as crianças que são mais funcionais e precisam de pouco suporte em AVDs, que são as atividades de vida diária. No entanto, eles podem apresentar dificuldade em relação à flexibilidade, né? Então, é o que a gente chama de rigidez cognitiva. Então, é dificuldade na flexibilidade mental e mudanças de rotina, que podem fazer com que esse indivíduo apresente algum tipo de comportamento. No nível 2 de suporte, aí ele vai necessitar de um pouco mais do que o nível 2, e aí ele é caracterizado, né, porque ele tem déficits de interação social, mesmo com o suporte, e comportamentos que são rígidos e repetitivos, que são mais notáveis, que são esses indivíduos que apresentam, por exemplo, estereotipias, que são aqueles movimentos que eu mencionei para vocês. E o nível 3, que é o necessita de apoio e uma intervenção mais intensa na comunicação verbal e não verbal, possui déficit, assim como na interação, além de um comportamento que afeta todos os contextos. É aquilo que todo mundo está mais acostumado a ver e consegue perceber de uma forma mais visível que aquele indivíduo está dentro do TEA. E aí eu vou mostrar para vocês um pequeno vídeo sobre quem sabe falar de si mesmo, né? Som. Então, esse vídeo são crianças, né, que estão dentro do nível 1 de suporte. Falando o que realmente eles são e que eles precisam dessa atenção, certo? E aí a gente tem que falar também que quando você está dentro do nível 1 de suporte e que esse diagnóstico é tardio, ele também pode acarretar prejuízos. Deixa eu ver. Tá.
Não é leve. Não é leve. Sabe por quê? Temos hipersensibilidade. Temos seletividade alimentar. Temos hiperfoco. Dificuldade na interação social. Temos rigidez cognitiva. Temos comportamentos repetitivos. Precisamos de suporte para realizar atividades simples. E temos consciência de tudo isso, o que nos leva à autocobrança e crise de ansiedade. Nível 1 de esporte não é leve. Eles são esses maravilhosos, certo? Então, tem pessoas que não são acostumadas a ver autistas com esse comportamento. Verbais, que sabem comunicar o que querem, o que gostam, que roupa vão usar, né? Então, por vezes, eles são negligenciados. Aqui nós temos o que é o objetivo geral que nós trabalhamos com todos os indivíduos dentro desses 3 níveis de suporte, certo? Obviamente que a gente vai priorizar aqueles que são mais importantes, que vão promover para esse indivíduo autonomia e independência. Então, todos nós, nos incluindo os típicos também, nós precisamos desenvolver essa cadeia aqui, que se refere a habilidades acadêmicas, a habilidades sociais, de linguagem, a habilidades de brincar, a habilidades de autocuidado e habilidades motoras. Nós somos compostos por todas essas habilidades. E aí a gente precisa ver qual habilidade está mais emergente para cada um desses indivíduos, certo? E aí a gente, depois de toda essa avaliação, de contextualizar esse indivíduo, a gente consegue mensurar qual área existe mais emergência. E mesmo existindo área com mais emergência, a gente não deixa de trabalhar as outras, certo? Uma das habilidades mais importantes que eu acho no contexto infantil é a habilidade do brincar. É a partir do brincar que a gente começa a entender como é que a vida funciona, né? Então, as meninas, por exemplo, nós ganhamos ali as panelinhas e essa habilidade de começar a brincar, saber que a gente precisa colocar uma panelinha aqui, coisas que guardam na geladeira. Isso vai começando a nos trazer posteriormente para a nossa realidade. Então, todas as brincadeiras, ela tem um objetivo. Então, a gente brinca de uma forma simbólica para que depois a gente consiga trazer isso para a nossa vida diária. Certo? E aí, por que nós vamos falar de autismo na igreja? Porque essas pessoas estão chegando até nós. E é nossa responsabilidade saber e conseguir trazer e manter esse indivíduo dentro da nossa igreja. Porque somos bons? Não. Porque é nosso papel. E aí a gente precisa acolher essas famílias. E aí, refletindo sobre ausências dentro do templo do Senhor, a gente lembra no nosso tempo da pandemia, por exemplo. Nós fomos privados de estarmos junto com os santos, louvando ao Senhor. No entanto, a gente tinha uma esperança de que tudo isso ia passar. Mas, às vezes, para quem tem uma criança autista, isso não é possível. Estar aqui não é possível. E aí a gente não pode negligenciar a vida dessa família. Por isso que nós estamos trazendo a conscientização, Quando a gente começa a observar como é e entender o que é o autismo, a gente começa, ao invés de apontar, a compreender, E essa família precisa ser, de fato, acolhida. E a gente também tem como responsabilidade lembrar que nós não vamos trazer para a nossa igreja pessoas com autismo para proporcionar que os pais assistam o culto. Não. A gente está trazendo e entendendo eles porque eles também são participantes do reino. E aqui a gente está para ensiná-los. Cada um aprende de uma forma e nós vamos aprender com eles como eles aprendem. E a gente não vai exigir de uma forma muito agressiva, abrupta, diferente daquele que ele pode nos fornecer.
Mas esse indivíduo, ele aprende. E aí a gente vai começar a perceber como fazer, né? A família, ela necessita desse acolhimento, porque é muito difícil ter um atípico. Por vezes, a família é esquecida por seus próprios familiares. O ciclo de amigos diminui, porque ninguém compreende, né? E, às vezes, a igreja pode ser esse refúgio, certo? E aí, devemos estar preparados, certo? E aí, eu trouxe um vídeo que é super rápido também, que é para isso que nós devemos estar prontos, para que momentos iguais a este nós possamos ver aqui também. Ele tem só um áudio de barulho mesmo. E aí a gente tem um jovem que foi batizado na igreja em total silêncio. Foi divertido. E ele disse que no final foi divertido. Ele foi respeitado. E aí a gente trouxe mais um para ser participante realmente do reino do Senhor. Então eu digo que nós não somos uma igreja inclusiva, certo? Mas que nós somos a igreja de Cristo e logo incluímos, né? A gente não precisa que ninguém venha dizer que nós precisamos fazê-lo. Nós fazemos porque o próprio Cristo faria, né? Ele acolheu aqueles, né, que teve todos os tipos de dificuldades. Ele foi aquele que curou o cego que era de nascença. Ele não rejeitou, certo? E nós devemos fazer o mesmo. Então, às vezes, a barreira está relacionada ao próprio lugar. E é isso que a gente precisa entender. Então, se é a luz que incomoda, a gente diminui a luminosidade. Se é o som, a gente baixa, né? Se é o cheiro, a gente faz a retirada dessa criança para um ambiente que ele se sinta acolhido e respeitado. Então, para a gente fazer, né, esse processo, a gente não precisa de muita coisa, a gente não precisa derrubar aparelhos, né? São algumas atitudes que fazem a diferença. Então, como é que a gente faz, né, essa inclusão? Como é que a gente consegue colocar essas pessoas, de fato, dentro da nossa igreja? São 5 coisas fundamentais. Uma rede de apoio. E a rede de apoio está aqui, que somos nós. O que é que nós podemos ofertar? Cada um de nós temos nossa profissão e a nossa profissão ela pode colaborar de uma forma muito precisa para auxiliarmos. É uma enfermeira que pode auxiliar, é uma fisioterapeuta, é a pedagoga, né, que é a que a gente vê mais presente atuando no Ministério Infantil, né? Então, o que é que essas pessoas podem colaborar dentro do reino e dar apoio, né? Algum momento, uma criança entrou em crise, tá lá, tem uma pessoa que pode dar esse suporte. Uma parceria com a família, né? De mostrar que nós estamos interessados naquela família. De dizer, eu quero entender como é que é seu filho, como é que é a rotina de vocês, né? De todo esse contexto. Então, a gente precisa trazer essa família para perto. Entender o ambiente, né? Como eu falei, perceber, né? Ter esse feeling de perceber o que é que incomoda esse indivíduo e fazer esses pequenos ajustes. Compreender esse próprio indivíduo. Eu não posso tomar atitude sem conhecer. Né? O menino entrou em crise e eu não sei o que é que acalma ele, né? Qual foi o fator que determinou para que ele tivesse algum comportamento interferente. E a adaptação de material também, né? Nas salinhas, essas coisas que a gente pode trabalhar de uma forma muito sutil, né? A adaptação de material ela não precisa de muito e respeitar o tipo de resposta que essa pessoa me dá.
Então, se é uma criança que ela consegue, né, me dar uma resposta apontando, desenhando, riscando ou verbalizando, então a gente chama isso também de adaptação, certo? E aí a gente também pode introduzir algumas pistas visuais, né? Isso aqui é uma agenda visual. Então, ele precisa de uma previsibilidade. Então, tá lá, o menino não quer sentar porque ele está querendo ir ao banheiro, por exemplo, né? E a gente está sem entender que ele quer fazer isso. Então, a gente pode auxiliar dando algumas pistas visuais. Ele vai lá, pega uma fichinha e me mostra que quer fazer isso. Ou, por exemplo, a gente está no momento de louvor e ele quer fazer a atividade. Aí a gente vai lá, com a agenda visual, a gente consegue dizer, agora é o momento do louvor, depois tem a oração e aí a gente chega no momento da atividade. Então, ele sabe que aquele momento vai acontecer. Do que a gente ficar, daqui a pouco é algo muito abstrato, né? E aí a gente também pode utilizar essa prancha de comunicação. Isso aqui dá voz ao indivíduo, certo? Suponhamos que ele não tem uma fala funcional, né? Ou não tem, de fato, a oralização presente, a gente consegue falar com ele através de uma prancha de comunicação, certo? Então, ele pode dizer ali, eu quero beber água, por exemplo. E aí, a gente consegue vencer mais uma barreira da comunicação. E essa prancha ela é totalmente modificável e adaptável para o ambiente, certo? Então, a gente pode produzir uma ficha de comunicação, uma prancha de comunicação para o ambiente da escola, para o ambiente da casa, do culto, por exemplo, né, como eu coloquei, ler, brincar, orar, o momento que ele precisa fazer uma fila. Então, essas coisas fornecem algum tipo, né, de previsibilidade para eles. E existem muitos mitos sobre o autismo, certo? São que as crianças elas só devem iniciar as intervenções após o diagnóstico. E aí a gente vê que a intervenção precoce ela é muito mais eficaz, certo? Autistas vivem em seu próprio mundo, isso também é um dos grandes mitos. Não se desenvolvem intelectualmente e não aprendem. Todo mundo aprende alguma coisa de uma forma diferente, mas todos nós somos capazes de aprender alguma coisa. Talvez a gente ainda não tenha entendido como é que ele aprende. Devem estudar e trabalhar em locais especializados, de forma alguma. Eles devem estar em todos os ambientes, né? E nós que vamos nos adaptando. O local especializado é a própria sociedade, porque foi nela que ele nasceu e assim ele deve se desenvolver. E que são todos iguais. Ninguém é igual a ninguém e no autismo não seria diferente. E aí vem aquela coisa, o que não dizer para pais de autistas, né? Às vezes a gente peca. Então, se a gente não sabe o que dizer, é melhor que não diga, para que a gente não venha causar feridas maiores, né? Então, ali você já tem uma família que está no sofrimento, naquele processo de luto, e às vezes a gente fala coisas indesejáveis, certo? Por exemplo, ele parece normal, nem dá para perceber. Isso é clássico. É aquele não tem cara de autista, mas é. Isso é muito preconceituoso, né? A gente não precisa ter cara de nada. Nós somos pessoas, indivíduos, e aquilo que nós carregamos, seja ele o transtorno ou qualquer outra coisa, isso não nos define, certo? O bichinho, ele vai ficar bom. O bichinho já dá aquela... já soa bem... E ficar bom de quê? Né? Às vezes tem mãe que pergunta, ficar bom do quê? Se ele não é doente. Ele não entende quase nada, né? E aí a gente rotula também esse indivíduo. E vocês vão colocar ele na escola, mas ele nem vai aprender nada, nem vale a pena. Esse também, né? Muitos pais perguntam, vale a pena eu colocar meu filho na escola? E sim, vale. A escola, ela não é um lugar só para aprender o ABC, contas matemáticas, de forma alguma. Ela é um lugar de socialização. Nem dá para sair com ele, né?
E aí, se não dá para sair com ele, eu não chamo ele para vir na minha casa. Né? A gente não convida para os aniversários, a gente não convida para um casamento, a gente não convida para vir a um culto. Porque nós quem rotulamos. E o casamento de vocês? Já que agora só se dedica a essa criança. E aí já quer entrar na sua intimidade para saber como é que está funcionando, se você vive praticamente 24 horas para aquela criança. Certo? E aí a gente pode fazer as substituições, né? O que dizer? Ele não poderia ter uma mãe melhor, por exemplo. Você dá força para aquela mulher. Você começa a dizer, realmente, eu sou a mãe escolhida para esse indivíduo. Eu estou aqui para o que você precisar. Sim, a gente precisa se perceber como uma rede de apoio para essa família. Seu filho é incrível. Ao invés de você olhar só aquilo que você quer olhar, né, que são as diferenças, olhe para o potencial que essa criança tem. Vá à minha casa para os nossos filhos brincarem. Incentivem a vida social desse indivíduo. Me avise quando precisar de ajuda. Às vezes ela está lá só precisando de um telefonema e às vezes não tem com quem contar, né? E vamos lutar pelo direito deles. É uma força, né, a mais. Então, desses mitos, né, que a gente viu, do que dizer e o que não dizer, a gente precisa também começar a perceber que quando a gente vê uma criança com autismo, que a gente vê que é preguiça, esse menino é muito preguiçoso, a gente vai começar a perceber de uma forma diferente. A gente pode não saber dar o nome, mas aquilo não é preguiça, se chama disfunção executiva, que não é frescura, é uma seletividade alimentar, que não é uma obsessão, mas é um hiperfoco. Ele gosta muito de algo, então isso se chama hiperfoco. Não é nojo, é uma sensibilidade sensorial. Não é uma birra, é uma crise. E não é chatice, é uma rigidez cognitiva. E aí, tem um vídeo que fecha, né, para que a gente entenda tudo que foi falado hoje. Ele é um pouquinho, uns 4 minutinhos, certo? O play. Somos todos diferentes. E isso é maravilhoso. Algumas diferenças são fáceis de se ver. Altura, estilo do cabelo, cor dos olhos e por aí afora. Outras diferenças não conseguem se ver. As nossas comidas favoritas, medos ou habilidades. Curiosamente, a forma como vemos o mundo também é diferente. Por exemplo, o que você vê neste desenho? A maioria das pessoas vê um pato, mas alguns de vocês talvez tenha visto um coelho. O que quer que tenha visto, você está correto. Isso é só uma ilusão do desenho para te mostrar que todos os cérebros funcionam de maneira diferente. O cérebro é o computador do seu corpo, controla e trabalha de forma diferente em cada um de nós, como se aprende. Por isso é que todos somos bons em coisas diferentes. Como se sente, porque todos nós sentimos emoções diferentes. E como você se comunica. Por vezes, o cérebro está conectado de uma forma que afeta os sentidos, como entendemos as situações e como interagimos. Isso é designado como autismo. Muitas pessoas têm autismo, por isso é provável que você conheça alguém que seja autista. E por essa razão, será muito útil saber um pouquinho sobre o autismo. As conexões especiais por dentro de um cérebro autista, por vezes, fazem a pessoa ser muito boa em tarefas que nós achamos muito difíceis, como, por exemplo, a matemática, a pintura, a música. Mas também pode acontecer o contrário, e atividades que consideramos muito fáceis são incrivelmente difíceis para aprender, como, por exemplo, fazer amigos. Os sentidos constantemente enviam informações para o cérebro sobre o ambiente que nos rodeia e sobre as outras pessoas. No entanto, enquanto os sentidos da pessoa e o cérebro não comunicarem bem, o cérebro
o cérebro autista poderá experienciar o mesmo passeio. Assustador. Infelizmente, em muitos dos casos, a pessoa não pode dizer em voz alta o que sente. Portanto, mesmo com aquele caos todo a girar na cabeça deles, eles parecem estar bem exteriormente e impossibilitados em pedir ajuda. Todos desenvolvemos comportamentos que nos ajudam a sentir mais calmos em situações desconfortáveis. Talvez olhemos para longe, nos coçamos, roemos unhas, ficamos nervosos, mordemos lábios e por aí vai. Igualmente, pessoas autistas desenvolvem comportamentos que os ajudam a sobreviver com esses momentos intensos. Estes gestos parecem pouco comuns, mas é só a forma própria que eles encontraram para se sentirem calmos. Quando acontece, mostra que eles estão passando por um momento difícil. E a melhor coisa a fazer é não tornar o momento mais difícil ainda nos chateando, ignorando-os ou fazer piada deles. Lembre-se que só porque o PlayStation não consegue ler os jogos de um Xbox, não significa que está estragado. As pessoas autistas precisam de amigos que estejam dispostos a dar tempo para os conhecerem. Com boa comunicação e muita paciência, todos ficariam bem melhor. Pessoas com autismo não estão doentes ou estragadas. Elas simplesmente têm uma visão única do mundo. E com um pouquinho de apoio de seus amigos, talvez se sintam capazes de compartilhar a sua visão. Autismo pode fazer coisas fantásticas acontecerem. E que a gente lembre que o diagnóstico não é o fim, mas é o começo para uma nova trajetória. É onde a gente vai ter que organizar, né, os nossos moldes, se amoldar no novo lugar que nós estamos. Então, que nós tenhamos, né, a esperança na glória, porque um dia ele virá e todas essas coisas irão passar. Então, se você, mãe, receber este diagnóstico, saiba que esta igreja está se preparando para acolher você e seu filho, certo? Que você, como mãe atípica ou não, continue cumprindo essa honrosa missão que é criar uma pessoa, aquela que você gerou, que Deus escolheu para a sua vida. E eu agradeço, né, a oportunidade, no nome de Jesus, de poder ter participado com vocês dessa noite. Amém.